Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, amém? Queria compartilhar uma palavra com os irmãos, queria convidar você que abra a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler dos versos de 12 a 15, e que nos diz assim: O Senhor lhe apareceu à noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem um país, ou sobre o meu povo enviar alguma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra, e de hoje em diante os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Que Deus nos abençoe e aplique a palavra dele aos nossos corações. Eu queria compartilhar uma palavra com você nessa noite, e o tema é: em tempos difíceis da vida, a melhor coisa que nós podemos fazer é orar ao Senhor. É orar ao Senhor. Queridos, a população do nosso país foi envolta numa grande tempestade, uma grande onda de categorias épicas. Eles nunca imaginaram que viveriam uma situação tão difícil como essa que nós estamos vivendo por conta desse isolamento social que todo mundo foi submetido. Nós percebemos que até então as pessoas, elas viviam cada um nos seus mundos. Viviam na virtualidade, mesmo apesar de estar pertas uma das outras, não valorizavam a possibilidade de um abraço, a possibilidade da presença, a bondade e a felicidade de se estar junto, de sentar à mesa e podermos fazer as refeições juntos em família. O que nós vimos agora, irmãos, é as pessoas sentindo falta disso. Sempre tiveram essa possibilidade de estarem perto uma das outras e agora desejam abraçar e não podem abraçar. Desejam dar um beijo e não podem dar um beijo. Desejam estar perto dos seus entes queridos, dos seus amigos prediletos e agora não podem estar mais perto desses amigos e entes prediletos e são obrigados agora a viver na sua virtualidade que antes eles faziam com tanto prazer. Quando nós percebemos essa pandemia que assolou a nossa nação, hoje com mais de 2.200 casos sobre análise e mais de 47 pessoas perderam as suas vidas, nós percebemos o quanto as pessoas eram felizes e não sabiam. Não tinham consciência da beleza que era poder se relacionar, de estar em família, de viver em amizade, poder ir e vir. E agora, diante desse cenário devastador, tornam agora os seus corações sensíveis. Aqueles que outrora arrotavam a sua intelectualidade e se escondiam atrás das suas filosofias, agora abrem o seu coração esperançosos e almejando então receber da parte de Deus alguma palavra que lhes traga a esperança ao seu coração. E quando nós percebemos, irmãos, e paramos para analisar sobre todo esse aspecto, nós vamos ver que a palavra de Deus nos mostra que quando nós oramos ao Senhor, verdadeiramente o Senhor, Ele ouve as nossas orações e não somente ouve as nossas orações, como Ele também responde às nossas orações. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que a Igreja do Senhor tem sido conclamada a reativar a prática de oração na sua vida, a reativar a prática de ter o quarto secreto de oração, de reativar a prática de viver uma vida de jejum em oração, de reativar a prática de fato, irmãos, viver uma vida de oração saudável diante do Senhor. A igreja com a modernidade, a igreja com as facilidades, a igreja do nosso tempo, por não viver a perseguição no nosso país, muitas das vezes ela se permitiu que o seu fervor espiritual esfriasse, que o seu fogo apagasse, que o azeite das suas lamparinas apagasse e que as suas lâmpadas de alguma maneira perdessem a força e deixaram de ser luz para este mundo que está vivendo em trevas. Nós vemos então, irmãos, a oportunidade que Deus tem nos dado de como igreja retomarmos então uma vida prática de comunhão com o Senhor em oração, retomarmos então uma vida de dedicação, uma vida de comunhão, de fidelidade, de busca ao Senhor. E a palavra do Senhor para você nesse tempo é, querido, ore ao Senhor. Minha vida e a sua vida não estão na mão dos governantes.
não estão na mão dos médicos, não estão nas mãos das nações, a minha vida e a sua vida estão nas mãos de Deus. E a melhor coisa que nós podemos fazer nesse tempo tão difícil, de fato, é orar ao Senhor, é clamar ao Senhor, é buscar ao Senhor. Queridos, o texto que nós lemos, sem sombra de dúvidas, nos fala sobre a resposta que Deus deu à oração feita por Salomão. O contexto do texto, irmãos, é então que Davi havia colocado no seu coração o desejo de construir um templo e consagrar a Deus. Mas ele não conseguiu fazer isso, e quem realiza essa obra agora é o seu filho Salomão. E quando ele termina essa obra, ele ora ao Senhor, consagrando aquele lugar ao Senhor. E a resposta de Deus, como nós vemos ali no capítulo 6, é que Deus então invade aquele lugar com a presença dele, a glória dele desce naquele lugar de maneira que enche aquele templo e as pessoas não conseguiam mais orar. E o Senhor então envia essa resposta a Salomão, uma resposta à oração dele, dizendo: ora, naqueles dias, se eu cerrar o templo e não chover, se eu enviar pragas sobre o meu povo, se eu enviar gafanhotos sobre o meu povo, e nós temos visto isso nos nossos dias, irmãos. O mundo está com os olhos apenas no Covid-19, no coronavírus, mas a África tem sido varrida por gafanhotos, nuvens e nuvens de gafanhotos que têm destruído toda a colheita daquele povo. Mas o Senhor fala que ainda assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, clamar, orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os perdoarei, ouvirei do céu e curarei a sua terra, ou seja, trará cura para a nossa terra. Querido, o texto que nos mostra então é um dos mais importantes do livro de Crônicas, porque ele nos dá a esperança e a certeza de que quando nós oramos, o Senhor responde. Quando nós clamamos, o Senhor responderá conforme a vontade dEle, conforme o querer dEle, conforme as intenções dEle, conforme os projetos dEle, conforme os planos dEle para as nossas vidas. E dessa maneira, irmãos, precisamos entender que em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, a melhor coisa que eu e você podemos e devemos fazer é orar. É dobrar os nossos joelhos em família, querido. É jejuar ao Senhor, é buscar, é consagrar, é aprofundar a nossa intimidade com o Senhor. A temática da oração respondida era uma das principais temáticas que Jesus gostava de usar nas suas pregações. E ele mesmo disse em João capítulo 14, versículos 13 e 14, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Mas precisamos entender, irmãos, é que Deus responderá às orações, mas conforme a sua vontade. Porque muitas das vezes eu e você não sabemos orar como convém. E por isso que o Espírito Santo do Senhor nos assiste nesses momentos e leva as nossas necessidades diante do Senhor. Mas eu quero convidar a você, querido. Retorne à sua prática de oração. Retorne à sua prática de consagração. Retorne à sua prática de busca ao Senhor. Não prenda a sua cabeça com as notícias que chegam a toda hora, que dão más notícias. Não vá nessa onda de pessoas que querem fazer coisas relacionadas apenas à política. Entenda que o único que poderá reverter o cenário que estamos vivendo é o Senhor dos Exércitos. É o nosso Deus soberano, Criador dos céus e da terra, aquele que governa todas as coisas, aquele que tem a minha vida e sua vida nas mãos dele. Mas por que diante das dificuldades da vida, a melhor coisa que nós podemos fazer é orar? E o texto que nós lemos, irmãos, ele nos dá algumas respostas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira coisa é que diante dos cenários difíceis da vida, podemos ter a certeza de que Deus nos ouve quando nós clamamos. Se nós olharmos, irmãos, o texto a partir do versículo 12 até a parte A e depois o versículo 15, ele nos fala justamente isso. Nós oramos não na expectativa de apenas esperar uma resposta, mas nós oramos a esperança e certeza de que dele ouve as nossas orações e que ele responderá às nossas orações.
Nós precisamos, irmãos, esse tempo, alimentar os nossos corações, alimentar a nossa alma com essa certeza. Somente o Senhor, irmãos, poderá nos aliviar desse sofrimento. Somente o Senhor poderá nos ajudar nesses tempos difíceis. Somente o Senhor poderá fazer todas as coisas. E o que vai mudar o cenário da nossa vida não é fazer guerra contra o governo, não é nos colocarmos contra a direita ou esquerda, não é levantarmos bandeira de A ou B. O que vai fazer a diferença nesse tempo é a oração do povo de Deus. É a oração das pessoas se entregando, a oração das pessoas buscando o Senhor, a oração das pessoas despindo daquilo que elas são e reconhecendo que elas não são nada e que elas precisam da misericórdia, do cuidado de Deus sobre a vida delas. Diante desses cenários difíceis da vida, irmãos, nós precisamos alimentar o nosso coração com essa certeza que Deus ouve as nossas orações quando nós clamamos. O salmista mesmo disse, olha, o Senhor inclinou-se para mim quando eu clamei por socorro. A palavra dele nos mostra que o socorro dele é real. A palavra dele nos garante que a resposta dele é real. Mas precisamos entender também que tudo passa pelo tempo, não o nosso tempo, mas o tempo de Deus. E esse tempo é o tempo, irmãos, de eu e você buscarmos ao Senhor, orarmos ao Senhor, alimentarmos as nossas vidas com a palavra de Deus, alimentarmos os nossos corações com as verdades do Senhor. Mas em segundo lugar, irmãos, diante dos cenários difíceis da vida, precisamos trilhar pelos caminhos da humildade. O texto diz, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Queridos, nós até pouco tempo vemos as arrogâncias das pessoas. No carnaval as pessoas tripudiaram sobre a pessoa de Cristo, ridicularizaram. Países que hoje muitas das vezes têm sido assoladas com essa pandemia, foram países muitas vezes que criaram leis para ridicularizar o povo de Deus, ridicularizar a palavra de Deus, ridicularizar o próprio Cristo. Foram países que queriam proibir as pessoas de acreditar na palavra de Deus, de desfazer aquelas verdades que estão na palavra de Deus. E agora são pessoas que entendem que se não se humilharem diante de Deus, não teremos essa crise resolvida. A crise moral, a crise espiritual, a crise na saúde pública, a crise política que abateu o mundo, a crise financeira que se espalhou e derrubou todas as bolsas, somente o Senhor poderá fazer tudo isso. Enquanto muitas pessoas nos chamam de fanáticos, que queremos utilizar esse momento para entupir a cabeça das pessoas com essa, que eles chamam, que segundo eles, de baboseira, mas a única verdade é, irmãos, que hoje nós precisamos trilhar o caminho da humildade. Jó lançou-se sobre a terra e humilhou-se, mas tão somente não pecou ao Senhor diante de todo aquele cenário. Muitas vezes nós olhamos para a vida de Jó e queremos nos lembrar só da parte final da sua vida, como Deus abençoou sobremaneira a vida dele. Mas não aprendemos, irmãos, como ele trilhou o caminho da humildade. O caminho de despiste de quem era. O caminho de despiste de reclamar. O caminho de questionar por que todas as coisas. E pegou o caminho de apenas adorar ao Senhor. Deus nos deu. Deus tomou. Louvado seja o Senhor. Tanto seja o bem, tanto seja o mal. Tudo que acontece em nossa vida acontece para o nosso bem, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida das nossas vidas. E por isso, irmãos, nós precisamos trilhar o caminho da humildade. Mas em terceiro lugar, irmãos, diante dos cenários difíceis da vida, precisamos buscar viver uma vida de intimidade com Deus através da oração. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Não são aquelas orações, irmãos, muitas das vezes ensaiadas que nós fazemos. Aquelas orações que levantamos pela manhã, Deus abençoe o nosso dia, abençoe o lugar dessa noite, amém. Aquelas orações que sentamos para almoçar, Pai, obrigado pela comida, amém. Aquelas orações que fazemos à noite, como vão dormir, já oramos deitado para não correr o risco de cair, e quando lembramos do amém, damos o outro, não é isso que eu estou dizendo. É aquela orientação que Jesus disse, mas quando você quiser falar com teu pai, entra no teu quarto, fecha a porta, em secreto orarás o Senhor teu pai, em secreto também ele te responderá. É esse o tempo, irmãos. O tempo de nos desligarmos das redes sociais,
O tempo de nos desligarmos dos celulares, dos tablets da vida, dos computadores da vida, o tempo de nos assentar e cultuar em família, o tempo, irmãos, de dobrarmos o nosso joelho ao lado das nossas camas e clamarmos ao Senhor. Clamarmos em primeiro lugar por comunhão, clamarmos em segundo lugar por perdão, clamarmos em terceiro lugar por intimidade, clamarmos em quarto lugar por enchimento, clamarmos em quinto lugar pelo poder do Senhor que vem encher as nossas vidas e vem nos fortalecer para que nós possamos, nesse tempo, podermos anunciar as verdades da palavra de Deus e, mais do que isso, sermos encorajados através dessa palavra. Mas em quarto lugar, irmãos, diante dos cenários difíceis da vida, precisamos confessar que somos pecadores e abandonar os nossos maus caminhos. E o texto, no versículo 14, a parte final, vai nos dizer: eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Mas antes ele diz: se afastar dos seus maus caminhos. O Salmo 1 nos fala que feliz é aquele que não anda no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe o que isso significa dizer? É que meu caminho não busca aquilo que é mal diante do Senhor, e eu também procuro viver a minha vida não no meio daqueles que zombam de Deus, mas eu procuro me afastar de todos aqueles que não querem andar com Deus. Não significa, irmãos, que nós vamos nos isolar numa bolha social, mas significa, irmãos, que nós não seremos influenciados por esses comportamentos mundanos. Esses comportamentos muitas vezes que entraram dentro da igreja e que a igreja acabou pagando um preço sério, que foi a perda do seu fervor espiritual, que foi a perda da sua autoridade espiritual para pregar a palavra de Deus. Diante desses cenários da vida, irmãos, nós precisamos, em primeiro lugar, confessar os nossos pecados. Nós somos pecadores. A palavra dele diz que todos pecaram e por isso estamos afastados de Deus. Mas a palavra dele também nos garante que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E se nós queremos mudar o cenário que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos verdadeiramente pedir perdão pelos nossos pecados, abandonar os nossos pecados e deixar todos aqueles caminhos que muitas vezes nós trilhamos e que não é a vontade de Deus e que nos levam para longe de Deus e que nos fazem pecar contra o Senhor. Mas, em último lugar, diante dos cenários difíceis da vida, podemos encontrar consolo através do perdão de Deus para as nossas vidas. E a parte final do versículo 14 nos diz que eu os ouvirei do céu e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Em dias, irmãos, em que nós vivemos tanta insegurança, nós podemos encontrar consolo vindo da parte de Deus através do perdão e do perdão do Senhor para as nossas vidas. Através do perdão do Senhor para os nossos pecados. Através do perdão do Senhor para as nossas falhas. Através do perdão de ter permitido que as nossas lâmpadas apagassem, que o nosso azeite acabasse, que o nosso fervor se perdesse. Perdão, podemos encontrar perdão, irmãos, muitas das vezes por não ter aproveitado as oportunidades que Deus nos deu e nem valorizado a liberdade que Ele nos deu e a convivência em família que o Senhor nos deu. A liberdade, irmãos, de cultuarmos, estarmos em igreja. Perdão, irmãos, por termos falhado dessa maneira. E esse momento, irmãos, que nós de fato podemos encontrar consolo e perdão para as nossas vidas. Mas que Deus possa trazer alento aos nossos corações diante de toda essa segurança. Que Deus possa nos ajudar e que você possa colocar tudo nas mãos do Senhor. Tudo aquilo que tem te causado insegurança, tudo aquilo que tem roubado a sua alegria, coloque tudo nas mãos do Senhor. Peça ao Senhor que venha trabalhar a sua vida. Peça ao Senhor que venha falar ao seu coração. Peça ao Senhor que venha consolar a sua vida. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. O que tem causado insegurança a você? O que tem roubado a sua alegria? Coloque sua vida diante do Senhor nesse instante. Vamos orar ao Senhor. Pai, graça nós damos ao teu santo nome, meu Deus. Queremos entregar ao Pai tudo que nós estamos passando em tuas mãos. Nossa oração é que o Senhor visita agora o teu povo que está espalhado sobre a face da terra, Pai. Guarda teu povo, ó Deus. Livra teu povo de todo o mal, ó Deus.
Ajuda o teu povo a entender que é tempo, Deus, de voltar aos princípios do Senhor. Tempo, Deus, de voltar à oração, à meditação na palavra, à comunhão e intimidade com o Senhor. Visita esses meus irmãos e minhas irmãs que agora estão orando ao Senhor, Deus, entregando as suas fragilidades, ó Pai. Nossa oração, Pai, é que o Senhor ouça do céu e entre com a providência do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, meu Pai, por tudo. É a oração que nós fazemos ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus guarde a sua vida. Não desanime. A melhor coisa que você pode fazer é clamar, é orar ao Senhor. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima noite na presença do Senhor.